ao Senhor para dar início. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais um dia aqui na tua casa, Deus. Como já foi dito, Senhor, estamos continuando a adoração ao Senhor, que foi iniciada com a EBD, Pai, com a aprendizagem da tua palavra. E aqui estaremos louvando, trazendo a tua palavra, às vezes em forma de louvor, em forma de pregação, Pai. E que o Senhor esteja recebendo, Pai, dos altos céus. Em nome de Jesus, Deus, dá força àqueles que aqui não puderam estar, Pai, por algum motivo, por necessidade especial. Abençoa aqueles que estão no trabalho, Pai. Abençoe o pastor chegando lá no recreio, Pai, a Adriana lá para receber, Pai, que tenha sido bênção na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, que esteja tudo bem. Aqueles que aqui ainda vão chegar, Pai, que o Senhor esteja trazendo, guardado em suas poderosas mãos, esteja conduzindo todo esse culto, Pai, com o teu poder e com a tua glória, Pai. Obrigado, Pai, abençoa cada família aqui constituída, Pai. Visita aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, Pai, de algum familiar aqui nesse lugar, Pai. Que o Senhor esteja tocando os corações, Pai. Mas que nós possamos ser exemplos para que eles possam ver o Senhor e sentir a tua presença. Muito obrigado, Deus, que todos aqui que te aceitaram, declararam o Senhor como Salvador de nossas vidas, somos reconhecidos pelo Senhor, Pai. Obrigado por tudo que fez por nós, Pai. E cremos no teu agir em nossas vidas, Pai, todos os dias. Assim te oramos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor declarando que somos reconhecidos do Senhor. Em louvor, me entregar.
separou e nos marcou para servir. Aleluia. Quem está feliz aí? Pode dizer amém. A Bíblia diz em Salmo 128, do ao 6. Salmo 128. Essa versão diz: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda os seus caminhos. Aqui algumas versões diz: aquele que ama o Senhor é alegre, é feliz, pois comerás do trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoa de Sião, para que seja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Nós somos a Israel do Senhor, que a paz esteja sobre nós. Aquele que está feliz, diga amém. Aleluia. Pode se sentar. Vamos passar por um momento de dízimo de ofertas. Não temos nenhum visitante, todos são da casa. Encerramos nossa campanha de missões nacionais. O Wander não está mais presente, mas a nossa missão continua, né? A missão de ir pregar o Evangelho, formar missionários na nossa igreja.
missionários locais, missionários estaduais, missionários nacionais, missionários mundiais. Amém. É a nossa missão. E temos a nossa outra missão, né? Que é a nossa Canaã, nossa casa, nosso local fixo, onde iremos construir a nossa igreja. Não vamos parar por aqui e continuarmos orando, né, pelo terreno aqui ao lado. Mas como já foi dito aqui, se não for ali, Deus vai mandar um outro local para a gente que vai ser bênção. Mas não vamos desistir, vamos continuar contribuindo, continuar investindo no nosso próximo local, na nossa próxima Canaã, onde vamos botar do nosso pé para poder multiplicar ainda mais. Que Deus esteja abençoando a todos. Que você fique à vontade, tendo seu dízimo, sua oferta para missões. Não foi contado ou contabilizado o total, né, Camilo? Vai passar hoje? Tá. Possivelmente estaremos passando, contabilizando o final das missões hoje. Mas se a Camila puder à noite passar, já te chamo. Se não conseguir tua vida, passar. Mas vamos continuar a nossa missão. Amém? Vamos louvar o Senhor. No momento do louvor, você tem a liberdade de trazer seu dízimo, sua oferta ao lado do Senhor. Mas o principal, o seu coração. Oremos então. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo momento que vivemos de dízimos e ofertas. Obrigado pelo tempo que vivemos na EBD. E agora pedimos que o Senhor abençoe aquele que também não pôde, Pai, trazer o seu dízimo, que o Senhor expanda os celeiros, que o Senhor reorganize as finanças,
daqueles que precisam desse toque do Senhor, Pai. Mas obrigado também pelos que puderam demonstrar a sua fidelidade através do seu dinheiro, Pai. O Senhor também os abençoe da mesma forma. Nos abençoe agora no tempo de aprendizado de um pouco mais da Tua Palavra. Nos ajuda e que o Espírito Santo seja aquele que esclarece no nosso coração. Assim nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos avançar aí para o momento da palavra. E aí hoje nós vamos refletir a partir de 2 textos que, na verdade, eu nem sabia disso, mas ontem a secretária, melhor, né, quem é baixinho, a secretária de nossa igreja, vulgo a irmã Alessandra, ela nos falou que ontem foi o dia do teólogo. Eu nem lembro, não sabia disso, não lembrava, enfim. E aí ela falou pra gente destacar sobre isso, né? Se pudesse a gente falar um pouco sobre o dia do teólogo, eu vou tentar então linkar com alguma coisa na mensagem de hoje, tá bom? Mas nós vamos hoje refletir ou pensar sobre a igreja que reflete a bondade de Deus. Por isso que a gente vai refletir brevemente hoje sobre a igreja que reflete a bondade de Deus, tá bom? E eu vou ler 2 textos contigo. Eu vou ler Salmo 31, 19. E depois nós vamos voltar para Gálatas. Só que o capítulo 6, tá bom? Então, Salmo 31, 19 diz assim: como é grande a tua, meu Senhor da glória, como é grande a tua bondade. Mais uma vez, como é grande a tua bondade, que guardastes para os que te temem, e preparastes na presença dos filhos dos homens, para os que se refugiam em ti. Agora nós vamos para Gálatas 6, a partir do verso 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vede, pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse é o texto da palavra de Deus que nós vamos refletir hoje para pensar na bondade de Deus. Deixa eu puxar isso aqui mais para cá. Como que nós podemos refletir a bondade de Deus como uma igreja? E aí, pensando no dia do teólogo, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham, qual é a função da teologia? Fique pensando aí. Tem uma frase muito legal, que é de Martinho Lutero, que ele diz que a teologia é a gramática do Espírito Santo. A teologia é a gramática do Espírito Santo. E o pessoal que está fazendo Enem aí, se preparando para as provas e para a faculdade, o que é gramática? Agora entornou o caldo. O que é gramática? A frase diz assim: teologia é a gramática do Espírito Santo. Tá, mas o que é gramática? Eu colei do Google também, tá, gente? Olha o que o Google diz. Gramática
é a disciplina que estuda a língua e o seu uso. Ou seja, para você saber o português, você tem que estudar gramática. Para você entender essa língua. Você aprende uma outra língua estudando a gramática também. Então, a gramática é o conjunto para você entender uma linguagem. E o Lutero falou que a teologia é a gramática do Espírito Santo. Então, através do conhecimento que temos pela teologia, nós podemos fazer ou entender a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, isso é muito interessante para a gente perceber. E como que essa relação da gente com o conhecimento precisa produzir uma vida que vive em bondade. Uma vida de bondade, uma vida que vive a bondade de Deus e que manifesta a bondade de Deus para os outros também. E aí a gente precisa pensar como que a cultura da nossa igreja forma o tipo de crente que nós somos. A cultura da sua igreja forma como você é como crente. Se somos uma igreja que fala muito em prosperidade financeira, seremos prósperos? Não necessariamente. A gente vai ser gente que pensa sobre dinheiro. Mas se somos uma igreja que fala muito sobre uma determinada outra questão, nós vamos ser mais cheios desse assunto. Então a cultura da igreja vai formar o tipo de crente que a gente é. E aí fica a pergunta: qual tipo de cultura nós temos construído como igreja? Isso é muito sério. Isso define a nossa caminhada de fé. Então, eu quero refletir a partir desses dois textos, rápidos pontos sobre como a gente pode ser uma igreja que reflete a bondade de Deus e vive uma cultura saudável. Por que eu acabei pensando nessa mensagem? A partir desse livrinho, esse livrinho me ajudou muito, uma igreja chamada Tov. Tov é bom ou bondade em hebraico. Então esse livrinho, ele vai falar como que a gente pode formar uma igreja que é uma igreja que manifesta a bondade de Deus, uma igreja que vive de forma saudável. É muito bom esse livrinho. E eu cheguei nisso porque essa última semana minha foi uma semana um pouco atípica. No trem, Camila sabe que acho que foi terça-feira que eu cheguei um pouco mais tarde em casa. E aí eu estava, acho que era já 9 horas da noite em Deodoro, esperando o trem para ir para Santa Cruz. E aí passou um rapaz com uma pastinha e ele estava com uma cacofonia. Cacofonia é quando a pessoa ela meio que fica falando sozinha, assim. E ele estava andando na estação, bem arrumado, bem vestido, com uma pastinha e falando, como que pensando alto, assim, foi até o final. E a gente fica já cheio, né? Tarde da noite, a gente fica logo de olho o que está acontecendo. Aí ele foi para lá e voltou, aí passou de novo. Com quem que ele para falar? Esse que vos fala. Aí ele passando a bolsinha, ele olhou assim para mim, chegou perto, não sei, irmão. Você é da igreja, né? Você é da igreja, você é crente, você é da igreja, né? Eu falei, eu não estava com a blusa do seminário, não estava nada. Eu falei, sou sim. E aí ele parou do meu lado e começou a conversar. E ele não era tão estranho quanto eu achava que ele era. Resumo da ópera. A gente começou a conversar, ele desceu em Campo Grande. Então a gente foi de Deodoro a Campo Grande conversando. E ele contou a história da vida dele. Que na verdade, ele é desviado, né? E ele na verdade, ele era acho que era da igreja congregacional, alguma coisa assim. E aí ele fez seminário de teologia, era formado em teologia. Estava se preparando até mesmo talvez para virar um pastor. Mas na igreja ele não falou detalhadamente, mas ele falou esses problemas de picuinha. E eu não tive mais paciência com esse povo não, e saiu da igreja. Está até hoje desviado. Ele estava alcoolizado, não estava embriagado, mas ele estava alcoolizado. E ele mesmo falou isso. Aí eu vim aqui no centro resolver uns problemas de documento. E aí sabe como é, né? Um abismo chama outro abismo. Durante a conversa inteira ele citava um monte de versículo bíblico. Ele mesmo falando sobre a condição dele. E aí ele falou, e eu parei nos bares e bebi, aí quando eu vi que não aguentava mais, eu já vim para casa, peguei o trem. E aí eu tentei de alguma forma falar, cara, sempre há tempo, sempre há chance, volta para Jesus, volta para o caminho de Jesus. E ele
falava como se já entendesse. Então ele já entendia isso. Uma outra experiência foi no trem também, aí foi uma experiência um pouco mais pesada, né? Um rapaz sentou do meu lado e aí ele começou a falar e conversar. E ele é usuário de drogas, claramente ele falou que é usuário de drogas, mas que era diácono da casa de Deus, enfim, toda essa história. E mais uma vez ele falou que saiu da igreja por problemas de relacionamento. Então eu resolvi trazer essa reflexão para a gente pensar como que nós temos que nos atentarmos à forma como a gente convive como igreja, a forma como a gente fala com alguém, a forma como a gente abraça, acolhe, liga, se preocupa, ora junto. A gente precisa criar essa cultura de bondade na nossa igreja, para que as pessoas não sejam estas futuramente, que estão aí pela vida, que tinham talvez até algo proposto para a vida deles e que seriam pessoas que vão abençoar outras vidas, mas que de certa forma não fazem por esses problemas. Então que estejamos atentos a essa realidade. E aí esse livro deixa algumas pistas que nós podemos pensar para construir uma igreja que caminha em direção à bondade do Senhor. E aí eu vou destacar elas para a gente pensar rapidamente sobre isso, tá bom? A primeira delas que o livro fala é que construir uma igreja com uma característica da bondade do Senhor é uma igreja que propõe hábitos de empatia. Essa palavra ela está meio batida, né? E parece até uma palavra mundana, né? Mas existe um princípio que nós precisamos pensar na palavra de Deus, que é esse lugar de serviço ao outro. E é nisso que eu quero focar nesse primeiro momento. A gente constrói uma igreja em bondade, de bondade, a partir dessa realidade de empatia. Quando vivemos uma cultura de cuidado ao outro. Não uma cultura, porque o livro ele vai comparando as culturas das igrejas. E aí ele fala que o contrário de uma cultura de serviço ao próximo é uma cultura de narcisismo. O que é uma cultura de narcisismo? Uma cultura de farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma cultura narcisista, esse lugar da... Deixa eu falar um pouquinho mais pra frente sobre a cultura da celebridade, né? Em que eu estou em primeiro lugar, eu preciso conquistar os lugares, eu preciso almejar. Se eu não estiver na comissão, se eu não estiver na condução, se eu não estiver na liderança, essa igreja não vai para frente não. Essa é uma cultura que destrói a saúde da igreja. E essa cultura que nós precisamos pensar sobre a empatia é algo muito apropriado. Lucas capítulo 4, verso 18, é bem interessante porque é Jesus citando ainda um profeta, Isaías, e ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos perceber como que os hábitos de serviço ao outro, os hábitos de se preocupar com o outro, para trazer ao convívio da igreja, é algo que vai combater essa cultura de narcisismo, que está muito atual, irmão. É as igrejas que viram um mecanismo, né, em que tudo acontece de uma forma regrada. Não estou dizendo que não temos que ter ordem no culto, mas estou dizendo que isso não seja mecânico, porque senão vira uma empresa mesmo. Isso propõe uma cultura de narcisismo. Quem nunca ouviu a história de algum pastor que é o cara, né? Se você não concorda com ele, você é excomungado, amaldiçoado, apedrejado. Então nós temos que pensar em qual igreja estamos construindo e queremos construir para serviço a Deus e ao próximo. Isso é muito sério. Além de uma cultura com hábitos de empatia, nós precisamos criar uma cultura de graça.
Cultura de graça. 1 de João 4,18 vai falar algo sobre essa realidade de uma igreja que é pela graça. No amor que não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse livro ele conta a experiência de grandes igrejas dos Estados Unidos, em que as pessoas servem com medo. Pastores que se tornam imperadores e guiam as pessoas através do medo, ou seja, é uma coação, né, que chama, né? Então veja, a proposta de vivermos uma igreja marcada pela graça é uma igreja que é movida em direção ao serviço. É uma igreja que vive essa tentativa de colocar o outro em primeiro lugar, de viver um lugar de amorosidade, de coletividade, de comunhão. Né? Que foi ontem aqui, né? Eu não pude estar, mas disseram que foi muito bom o show de talentos, né? Quem se apresentou no show de talentos aqui? Isso é uma expressão de comunhão. Isso é uma oportunidade de a gente ver o que o outro faz, e que às vezes a gente, caramba, eu nunca ia saber que Camila tem a coragem de cantar Corinho de Fogo no culto. Isso é interessante, por quê? Porque a gente desenvolve essa cultura de graça, esse lugar onde é a relação com o outro que vai me fazer crescer na fé e vai te ajudar a crescer na fé também. Então temos que fugir dessa cultura do medo, né? Caramba, como é que vai ser esse lugar em que a liderança ela nos coloca nessa condição? Nós temos que fazer isso e entender isso também para ajudar irmãos que possam estar nessa condição de opressão, né? Tempos atrás a gente viveu essa realidade com alguns que num outro contexto, que vieram de um lugar em que eles tinham que vender, irmão, literalmente vender as suas coisas e colocar, oferecer numa fogueira santa, irmão. A gente não está falando do século XIX, a gente não está falando de um contexto diferente, está falando da Zona Oeste. Pessoas que tinham que vender suas propriedades em sacrifício à obra de Deus. Bom, se isso não é uma cultura de medo, de coação, não sei o que é. Então veja que a gente precisa caminhar em direção a uma igreja que cultiva a empatia, que cultiva a graça, mas que prioriza pessoas também. Pessoas acima da instituição. Pessoas, irmãos, igreja é composta por pessoas. A igreja de Jesus são pessoas. A gente está num templo. O que precisa se reunir? A gente não vai se reunir numa praça porque, né? Porque não é coerente. Mas a gente se reúne aqui como consequência. Mas a igreja ela é composta por pessoas. Então precisamos pensar nesse lugar de acolhimento, de fortalecimento do outro, de saber quais são as reais necessidades do seu irmão. Quais são os sonhos do teu irmão? Ministeriais, talvez. O que a gente pode contribuir na fé do irmão que está com a gente? O que a gente pode ajudar nisso? Né? Isso é muito sério, isso é muito importante. Além disso, nós precisamos pensar em cultivar uma cultura de verdade. Em que sentido? Cultura de verdade. A partir de não mentirmos também para o outro. Isso é algo sério também. Mas também não mentirmos sobre nós mesmos. Porque a gente vive uma verdadeira relação de discipulado. Qual é o desafio do discipulado? Eu me lembrei de um episódio lá no seminário, que tem um pastor lá que ele tem como hábito do seu ministério o discipulado. E o discipulado 1 a 1. E aí ele começou a discipular um rapaz, um jovem. E aí ele disse que o desafio do discipulado é esse mesmo, porque aquele que está sendo discipulado por você, caminha contigo em todo lugar que você vai. Ele vai te ver dentro de casa, como trata a esposa, ele vai te ver no mercado, ele vai te ver talvez na empresa, em alguma questão de trabalho, ele vai viver com você. Então ele vai ver como é a sua vida, se ela é piedosa ou não. E aí esse pastor ele brincou e falou assim, eu só não esperava que ele fosse viver esse discipulado de forma tão intensa, porque acabou que o menino
se apaixonou pela filha dele, né? Do pastor. Começaram a namorar e ele vai casar o guri com a filha dele. Então, pode acontecer isso, irmão, aí, ó, o discipulado abrindo portas, né? Então ele brincou sobre isso, né? E a gente estava até brincando, falando disso. Eu não tenho esse menino como um genro, não terei como um genro, terei como um filho, porque eu criei ele na fé, eu desenvolvi ele na fé. Veja que coisa boa essa experiência de alguém que não tinha maturidade na fé estar crescendo, e você vê o crescimento espiritual. Não há nada, irmão, que paga isso. Não há nenhuma construção institucional, não há dinheiro, não há poder, não há nada que faça a gente ver mais o valor da vida do que o discipulado, do crescimento espiritual. Então veja, essa cultura de verdade também fala sobre nós, né? O que nos falta, né? É algo interessante para a gente pensar. Jesus faz essa pergunta para muitos quando ele está na caminhada ministerial, né? O que você quer que eu te faça? E a gente sempre pede o que nos falta. A gente não pede para Deus o que sobra, mas às vezes a gente não sabe o que realmente nos falta. E às vezes a gente acha que o que nos falta é só o material. Mas o desafio é percebermos que a nossa carência, a nossa falta, é muito mais espiritual do que material. E por isso precisamos caminhar em santidade e vivermos esse autoexame também, né? Porque essa cultura de verdade passa por isso. Por como eu sou, como eu estou. Isso é muito sério da gente pensar. Bom, além disso, o texto vai falar, o livro vai falar sobre cultivarmos uma cultura de justiça e não uma cultura de lealdade à liderança. Existe uma coisa hoje que está muito famosa, que tem o seu valor, mas se não for bem trabalhado, vira uma pirâmide gospel, que é a cultura de honra. É uma coisa importante? Sem dúvida. É bíblico honrar as autoridades, os pais, a liderança espiritual? Claro que é. A gente sabe disso. Mas quando esse discurso caminha por uma visão errada, vira uma cultura, volta à cultura de narcisismo, de poder, de domínio. Então a gente precisa tomar cuidado com essa cultura da lealdade, porque senão você vira refém. Você precisa. Eu já ouvi contextos em que a pessoa, para comer uma pizza, ela precisa pedir autorização. Não é para a esposa, porque se fosse para a esposa a gente até entendia, né? Que geralmente isso acontece. Agora, para o pastor, eu vou ver se o pastor deixa eu ir comer pizza. A gente fala, não, isso é insano, mas isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. É a cultura de lealdade, em que a sua vida não caminha se você não me prestar contas, e você é amaldiçoado se você sair do meu aprisco. Por que a gente está falando tudo isso? Tem alguma coisa a ver com o que estamos falando? É o cuidado que precisamos tomar, irmão, porque o ambiente da religião promove esse gostinho. Ele precisa prestar contas para mim. Precisa, e você sente aquele ar de superioridade que todos nós desejamos, de certa forma. Então, uma cultura de justiça é contrária a uma cultura de lealdade ao homem, porque a cultura de justiça é a partir da justificação que recebemos em Cristo Jesus. E a partir dessa justiça que recebemos de Deus, nós podemos servir ao outro de forma certa. Então veja, essa ideia da justificação é de quem recebeu o poder espiritual de Deus para fazer a coisa certa. Então nós podemos caminhar em direção a uma igreja que cultiva a justiça, mas também é uma igreja que cultiva o serviço cristão. E aí o serviço cristão, ele destrói a cultura de celebridade. Cultura de celebridade. Mega igreja tem esse negócio, né? De que a pessoa, ela é um astro na igreja. Ela é uma celebridade. E qual é o problema? Servos formam outros servos. Crente piedoso,
forma outro crente piedoso. Agora, um ser humano que é celebridade, ele vai ter o quê? Fã. E o fã vai querer se tornar o quê? Uma celebridade também. E aí vira uma pirâmide. Vira uma busca insana por reconhecimento, por poder, por domínio, por talento e não dom. Porque talento a gente recebe um monte. Eu tenho talento de... Talento, não é um talento, mas eu estou tentando de pintar, né, quadro. Mas eu não consigo usar isso, porque não é um dom ministerial. Mas tem gente que usa do talento e enfia, como se fosse um dom para se autopromover. Isso é um grande perigo também, tá? Por isso precisamos desenvolver uma cultura de serviço. Jesus é anti-celebridade, irmão. Veja, Mateus 23:5. Jesus não é essa lógica que o Evangelho propõe. Veja, praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, e de serem cumprimentados em público e chamados de rabi pelos homens. Você consegue ver alguma semelhança com hoje em dia? É a cultura da celebridade, não é de hoje, irmão. Olha isso aí. A cultura da celebridade, nós temos que fugir disso, irmão. Nós precisamos viver essa cultura de serviço. Servo forma outro servo. Crente que ora forma outro crente que ora. Crente que lê a Bíblia forma outro crente que lê a Bíblia. É o processo natural da igreja. Agora, uma celebridade só vai formar outra celebridade. Isso é um grande perigo. Então, quais são as dicas para a gente não cair nisso como igreja? Desliga os holofotes. Prefira servir longe das multidões. Se acontecer, amém. Mas prefira servir longe das multidões. Paulo fala assim: sei falar a cultos e a não cultos. Sei falar a multidões e a pessoas no evangelismo 1 a 1. Sei transitar ao Areópago, que era o lugar do conhecimento da época, e sei falar em lugares como Bereia, que era um lugar dos crentes bons, da Judéia, como pessoas que eram bem pobres. A Judéia era uma região carente. Então nós precisamos ser equipados nesse lugar. Desligue os holofotes, evite o paternalismo. O que é o paternalismo? É essa coisa do quase que o seu guru espiritual. Se eu não me reportar ao meu guru espiritual, a minha vida não cresce. É esse paternalismo, né? É o tapinha nas costas, né? É o chamado tapinhas nas costas, né? Os bajuladores. A Bíblia fala dos bajuladores. Nós temos que fugir dessa cultura também. E a gente precisa servir através de disciplinas espirituais. Nós estamos desenvolvendo disciplinas espirituais. A gente combate a todas essas seduções do mundo. Porque a gente está falando de muitas obras da carne aqui também. Isso tem uma relação com a EBD também, que a gente está falando, tá? Outra coisa, divida o púlpito com outros. Divida a sua liderança com outros. Divida a sua função que você está fazendo na igreja com outros. Isso vai exercitar a nossa humildade. Por quê? Porque você vai se estressar uma hora. Se você divide o serviço com alguém, você vai se estressar em algum momento. Por quê? Porque vocês são diferentes. Olha que profecia profunda. Uma exegese complexa que eu fiz para ter essa definição. Por quê? Porque vai te desafiar a ser mais humilde. Te desafiar a falar assim: eu não concordo. Na minha cabeça isso não tem sentido nenhum. Mas nós estamos servindo juntos por uma causa maior. Então eu abro mão disso. Às vezes até sabendo mais tecnicamente. Mas às vezes você fala assim: não, eu abro mão. Para que você também possa crescer. Veja, é o contrário dessa cultura de narcisismo, de segurar, largar o osso. Quem já ouviu história de igreja que o pastor está há 270 anos e não larga o osso? É essa cultura sendo implementada de narcisismo, de poder, de domínio. Mas o Evangelho propõe uma outra direção.
Né? Uma outra dica boa para a gente fugir dessas questões: saiba perder discussões. E é ruim a gente perder discussões. Saiba perder discussões. A gente não gosta de perder discussão. Mulher, então, some do Jesus. Camila ali, balançando. Por quê? Porque nós somos estes mesmo que a gente quer estar certo. E a gente luta para quê? Para estar certo na discussão. Mas às vezes a gente cresce mais entendendo que está errado. Saiba perder nas discussões também. Isso desenvolve humildade no nosso coração. E uma outra coisa, a gente já está caminhando para o fim, já são 11 horas. Não nos importarmos, o nós ser mais importante do que o eu. Infelizmente, eu tenho uma ideia que é muito importante. Eu tenho uma ideia de que a igreja somos nós. O eu acontece também. E só tem nós porque tem eu. Mas o foco da igreja não sou eu, não é o eu. É o nós. Porque até a oração do Pai Nosso foi o quê? A nós. Venha a nós o vosso reino. E ele vai sempre usando no plural. Porque ser igreja é ser um conjunto de gente junta para ser igual a Jesus. Então a igreja não se faz de um só, irmão. Não acontece a coisa. Então a gente precisa desenvolver isso. E por fim, a gente precisa desenvolver uma cultura de semelhança a Jesus, ser parecido com Jesus. Pessoas que se parecem com Jesus. E não, pode até ser também com o líder, né? Esse livro propõe isso, né? A gente buscar ser mais parecido com Jesus do que com o líder. Se o líder é igual a Jesus, vai ser consequência. Você vai repetir a figurinha, entende? Mas o foco principal é ser semelhante a Jesus. E como a gente parece com Jesus? Oração, leitura da Bíblia e se desenvolver nas disciplinas espirituais. Assim a gente fica mais parecido com Jesus. E a gente consegue discernir o que é um líder espiritual e o que é um líder que não é espiritual. Então, irmãos, que Deus nos ajude nessa caminhada de sermos uma igreja que desenvolve empatia, vive uma cultura de graça, prioriza pessoas e não coisas, uma igreja que vive a verdade, uma igreja que vive a justiça, o serviço a Deus e é semelhante a Cristo. Deus nos ajude nessa caminhada, que sejamos estes que vivem o Evangelho e não sejamos seduzidos por essas questões. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ensina a forma certa de ser igreja, Deus. Deus, livra do nosso coração todas essas seduções que a religião nos propõe, Pai. Deus, que não haja outras vítimas como aquelas que eu conversei. Dessa cultura que não propõe o Evangelho, que não glorifica o Teu nome, que não expande o Teu reino. Livra-nos, Senhor, dos primeiros lugares, dos holofotes. Livra-nos, Senhor, do desejo de estar assentado nos primeiros lugares. Livra-nos do desejo do reconhecimento público, Pai. Mas faze de nós aqueles que são servos, Deus, que conseguem transmitir o Teu Evangelho para uma única pessoa e que são tão eficazes quanto para multidões, Deus. Ajuda-nos nessa caminhada, somos tão carentes do Senhor, porque o nosso coração nos inclina para lugares tão diferentes destes. Mas obrigado, porque é o Espírito de Deus que nos guia, que nos conduz ao lugar de serviço, de bondade, de amor. Ajuda-nos, Pai. Precisamos do Senhor, a Tua igreja carece do Senhor e da Tua orientação. E que sejamos, em nome de Jesus, uma igreja que manifesta a bondade do Senhor para aqueles que precisam. Agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Não sei se o Mateus pediu esse louvor para Adriana, eu não sei. O louvor diz que temos que ser um, como o Pai em Cristo é.
Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Foi tudo isso que o Mateus falou aqui. Deus só veio complementar com o último louvor sobre a palavra. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé. Encerrar louvando ao Senhor, declarando que temos que ser um. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser. Temos que ser Glória a Deus. Deus nos abençoe no retorno para casa e nos traga à noite para continuarmos o culto a Ele nesse domingo. Vamos com Deus.